5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu aí que eu pedi uma foto? Viu aí? Top. Glória a Deus. Pode parar um minutinho, eu vou tentar ser bem breve hoje. Deixa as crianças acabar de sair. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Daqui a pouco os pais já estão voltando. Colossenses, capítulo de número 3. Glória a Deus por tudo. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Nesses dias, Deus me falou um pouquinho sobre uma nova vida, e esses dias atrás eu falei um pouquinho sobre que eu queria fazer uma série de pregações baseadas no livro de Colossenses, e eu vou falar brevemente hoje sobre Colossenses, capítulo de número 3. Eu prometo para vocês que até terminar eu vou fazer o culto daqui, e eu pedi ao Rafael que agora à noite tivesse um caixão aqui dentro da igreja, e ele não conseguiu bater a meta dele, mas era para ter um caixão aqui agora, entrando nesse momento aqui, porque eu queria pregar hoje para os mortos. Eu não quero pregar para os vivos. Então, quando eu ler o primeiro versículo de hoje, eu espero que você entenda que o maior problema da sua vida é que você está vivo. O grande problema da sua vida é que você ainda não entendeu sua identidade. Se você não entendeu sua identidade, com certeza você anda na contramão do céu. Vocês estão com uma cara de espanto, por quê? Vamos lá? Colossenses, capítulo de número 3. Fala comigo assim: glória a Deus. Glória a Deus. Robert, tem uns 20 anos que você saiu da igreja e eu continuo maluco. Não melhorei. Vamos lá, quem está errado sou eu ou vocês, vamos lá. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quem aqui já conhece esse texto? Todo mundo conhece? Conhece? Vamos lá. Portanto, vamos comigo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ponto. Para tudo eu não pedi, bota para mim Efésios 2, versículo 6, aí agora, depois eu vou voltar para Colossenses 3. Efésios capítulo 2, versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Vamos ver se você consegue entender comigo um pouquinho daquilo que eu estou querendo falar com você. Quando você aceita Jesus, Nicodemos não conseguiu entender em João capítulo 3, e Jesus falou: como é que pode um homem nascer de novo? Fala comigo, nasce de novo, porque o homem nasceu da água, e precisa nascer o quê? Do Espírito. Então o homem natural, ele só tem um nascimento. O homem espiritual, ele tem dois nascimentos. Fala comigo assim: o homem natural, ele é carne, ele só tem um nascimento. Ele nasceu da água. Entenda bem que nascer da água não é o batismo. Quando é que a mamãe corre para o hospital? É quando a bolsa d'água? Então todo mundo aqui é praticamente 80% de água, e você é gerado dentro d'água, amém? E quando a bolsa estoura, você corre para o hospital, mamãe. Então esse é o primeiro nascimento. Fala comigo, da água e do Espírito. Na conversa de Jesus com Nicodemos, não tenho tempo para ficar lendo tudo isso lá, na escola dominical você aprende. Então você tem
Fala comigo, 2 nascimentos. E desses dias atrás eu peguei aqui sobre Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, 13, 14 e 15, que fala sobre o trono branco, e fala que há, no último dia, o livro das obras e o livro da vida. Quando você se encontrar com o Senhor naquele grande dia, diante do grande trono branco, vai se abrir o livro das suas obras, e vai abrir o livro que é o livro da vida. Versículo 15 de Apocalipse diz que todo aquele que foi no último dia achado escrito no livro da vida, né, tá salvo. Lá diz assim: mas todo aquele que não foi achado, o nome dele escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que é o quê? O que é o quê? A segunda morte. Então fala comigo assim: na Bíblia Sagrada há 2 caminhos, céu e inferno. Há 2 caminhos, Deus ou Mamon. Ou você é regido por Deus, ou você é regido pelo dinheiro, que é Mamon. Fala comigo, quem nasce, bem carioca, quem nasce, semana passada eu gostei, eu estava em casa. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez. Só morre 2 vezes quem nasceu uma só vez. Teologia Wellingtina. Então vamos lá, quem nasce 2 vezes, só morre uma vez. Só morre 2 vezes quem só nasceu uma vez. Há 2 nascimentos, da água e do Espírito. Se você passou pelos 2, com certeza é porque você está lá no livro sagrado de Romanos, capítulo 10, 9 a 10, que diz que se com a tua boca confessares e em teu coração creres, verás a glória de Deus. João 5,24 diz que na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, fala que em condenação e nem juízo, mas passou da morte para a vida. Então eu quero falar hoje para a gente que já passou da morte para a vida. Você precisa estar morto. O problema todo é que você anda nervosinho, estressado, aquele dedo no trânsito faz você ir lá atrás do cara. Você, quando é injustiçado, você quer romper, porque você é carne ainda, porque você é nervoso, porque você é iracundo, você que não leva desaforo para casa. Você não mereceu a cruz de Cristo, porque Cristo recebeu desaforo por sua causa. Sabe por quê? Olha para o lado, fala comigo, irmão, você precisa morrer. Olha para o lado e fala, dá a palavra para você precisa morrer. Vivo não mais, mas quem vive? Cristo tem se prostituído. E sabe por que ele se prostitui? Porque crente se prostitui. Cristo rouba quando o crente rouba. Cristo mata quando o crente mata. As pessoas não olham para o que você prega, as pessoas olham para o que você vive, porque você ainda não morreu. Ah, mas eu tenho que me satisfazer, eu tenho minha vontade. Fala comigo assim, nem um homem de sucesso. Fala comigo, nem um homem de sucesso chega a qualquer nível de sucesso por fazer o que gosta. Quem tem hoje 10, 20, 30, 50 carros, ele soube ter um Fusquinha e agarrar no Fusquinha e falar, é o meu sonho. E aí ele vendeu o sonho dele e comprou o segundo Fusquinha, ganhou 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quem vive no apego é porque vive para si, não vive para o outro. Ele não transborda, ele não consegue desapegar, ele não é livre, ele é preso às coisas e é preso às coisas desse mundo. Por isso Colossenses vai dizer aqui, vai nos chamar a vivermos como ressuscitados. Gente que já não está preso, não está agarrado a essa terra. Ontem na minha ministração, entre as coisas que eu posso contar, eu contei dos meus últimos anos, da minha alegria, que todos os domingos, sentava mais ou menos ali naquela cadeira, meu pai. Todos os domingos, e quando eu olhava para meu pai ali, eu estava ministrando para vocês e me lembrando. Meu pai passou. E daqui uns dias também eu passarei. Só o que não passa é a palavra de Deus. Nós somos seres, fala comigo, seres
espirituais, tendo uma experiência natural. O cristão não é um homem natural tendo uma experiência espiritual. O religioso entra na igreja para ter uma experiência espiritual. O cristão morreu, ele vive já uma outra vida, porque quando ele aceita Jesus, o que o livro de Efésios, próprio Paulo nos Efésios diz, que nós estivemos juntamente com ele, e quando ele, bota o 5 para mim, o 5 para mim um pouquinho, bota o 5 e o 6, bota lá o 5, Efésios 2, 5, fala comigo, estando nós mortos em nossos delitos, porque o salário do pecado é a morte, então o que você precisa é morrer, e aí Jesus viu que a gente estava morto, a gente estava lascado, fala comigo assim, Satanás não tem promoção, ele cobra a morte, pecado é igual morte, e ele viu que nós estávamos mortos em nossos delitos, e ele veio e nos deu uma outra vida, juntamente com ele, pela graça nós somos salvos. E como é que é essa vida? Verso de número 6 agora, como é que é essa vida? Bota o 2,6, fala comigo assim, juntamente com ele, e o que ele fez? Me dá aqui a cadeira, meu amor, dá uma cadeira aqui. Rapaz, a menina pegou a cadeira, você está aí sentado, né, cara? O jogador, me ajuda, jogador. Entra na frente dela, jogador. Fala comigo assim, Jesus, ele estava sentado em regiões celestes. Aí ele pegou, e ele fez mais ou menos assim, vai para mim lá, João, senta no trono. Jesus não queria estar sozinho. E aí a partir do dia, onde um cara sem vergonha, vem Mael, safado, sem vergonha, cretino, ordinário, vagabundo, não tinha lugar para ele. Fala a verdade, Jesus. Fala, Deus. Tomador de goró, sambista, e um montão de coisa. E a pé fala assim, apesar de tudo isso, Jesus não gostou de estar só. Aí desceu a terra, e veio aqui, e pegou esse cara, e levou para ele, tá bom? Daqui, dá mais um aqui. E aí fez isso aqui, e chamou Jesus, e colocou ao lado dele, quem não tem sangue real, quem não tem mérito. Fala comigo assim, a loucura do Evangelho é que ele não nos chamou pelo que nós somos, ele nos chamou por aquilo que ele é. Fala comigo, palavra de rei não volta atrás. A Bíblia ensina que Deus é imutável, que Deus nos ama, não por aquilo, Mael, que nós somos, mas por aquilo que ele é. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele nos colocou em lugares altos, com Cristo. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura, e você tem autoridade no mundo espiritual, e você começa a reinar com Cristo. Quando você chega para uma prostituta, quando você chega para um homem caído, para um homem perdido, para um homem machucado, por um homem ferido, por um homem que ninguém daria valor para ele, e você vai lá e usa uma palavra profética, e você ama quem não merece, você está fazendo o papel de Cristo sobre a terra, porque Cristo não veio buscar e salvar quem? Os santos. Então repita comigo, para não ter lógica o que eu estou pregando. Fala comigo assim, o céu é um local para pecador, o inferno é um local para santos. Como acontece isso, pastor? O senhor está maluco? Você já viu aquela pessoa que fala comigo assim, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma boa pessoa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus? Repita para mim, o céu é um local para pecador. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que ele veio buscar e salvar quem? Gente igual o Wellington. Ele veio salvar e buscar gente como eu.
Veio buscar e salvar gente que não merece. Ele veio dar jeito naquilo que não tem jeito. E às vezes você vê alguém andando na rua aí, e você fala o seguinte: Mael fez isso, e agora está se escondendo atrás da Bíblia. E esse tempo atrás eu estava no local e alguém falou isso comigo. E eu falei: graças a Deus que tem a Bíblia para nos esconder. Graças a Deus que tem o Evangelho para nos garrar. Graças a Deus que tem o escudo da fé. Graças a Deus que a gente encontra a capacidade em Cristo de sermos uma nova criatura. Quando Cristo faz isso, o que Cristo está querendo dizer para Mael, não é que Mael, a partir de agora, ele pode. Está querendo dizer que a partir de agora ele é. Ele nos chamou para sermos um reino sacerdotal, para sermos sacerdotes do reino, para sermos representantes do reino. O sonho do Evangelho desde Gênesis é que nós somos a imagem e a semelhança, porque nós somos reino. E eu quero estar pregando hoje para uma geração de pessoas mortos para o mundo, vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Repita comigo: Espírito Santo, me dê a alegria de tocar como Cristo tocava, de estar tão perto de Jesus para me parecer com Ele, de enviar decretos não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando entendemos qual é a nossa posição no mundo espiritual, a gente entende qual é o poder da igreja. Nós temos o direito de levantar decretos como filho. Quem é que gosta de intercessão? Eu quero fazer uma pergunta para quem é da intercessão, porque é minha obrigação como pastor treinar e educar. E se você está nessa igreja hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não me conhece muito bem. Por que Deus nos pede que a gente ore, se Ele tem poder para fazer tudo, e Ele não resolve tudo, e precisa que a gente fale com Ele? Eu vou responder para você agora. Para que você ora, se Deus não sabe de tudo? Deus conhece todas as coisas. Deus entende todas as coisas. Por que Deus quer que você se envolva com algumas coisas, quando Ele já sabe de tudo? Por que as pessoas dizem: por que Deus existe e tem gente passando fome? Por que Deus existe e tem coisa errada sobre a terra? O Pai é rei. Fala comigo assim: quando um militar, ele coloca alguém em um posto, e ele delega uma autoridade sobre aquele local, aquela autoridade ela não pode ser, então, tirada, nem mexer naquele lugar, sem a autoridade de quem a autoridade foi delegada. Entre outras palavras, eu estou querendo dizer: Pai, os seus filhos estão precisando que você se levante como autoridade sobre a sua casa. Não é Deus que vai fazer algumas coisas na sua casa. A gente não vai pedir a Deus para mudar Linhares. Se Deus entregou Linhares a essa igreja e aos servos deles aqui, às igrejas de Linhares, somos nós que estaremos, através do poder e da intimidade com o Rei, decretando e trabalhando nessa terra. Deus não agirá em algumas áreas desse local aqui, porque Ele entregou a autoridade, a legalidade e o território para nós. Deus não arromba coração. Deus, a Bíblia ensina que Ele bate na porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, com Ele entrarei, com Ele farei uma festa. Por isso que o texto diz aqui: se já ressuscitaste com Cristo. Porque tem gente que está na igreja, que está vivendo o velho homem. O trem mais difícil é de matar o seu eu.
O seu eu, todo dia, você volta lá no cemitério e pega de novo aquela carne e traz para você. E aí você vive aquilo que você estava vivendo ontem e você traz para dentro de você. Aquilo que já está podre, aquilo que está velho, aquilo que já não tem mais direito. Você volta ao vômito para comer do seu vômito. E é isso que espiritualmente nós estamos fazendo quando nós não entendemos que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí vem a implicação. Mas então como que eu vou fazer para mudar? Primeiro eu tenho que entender qual é a minha posição no mundo espiritual. Eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que você está hoje? Onde é que você está hoje? Vai me responder, eu estou na rua. Qual o nome da rua aqui? José Cândido Durão, 461, bairro 3 Barras, CEP 29.907.050. Mas você está aqui ou você está lá? E a pergunta é, Jesus fala que você está lá. Fala comigo assim, eu tenho um corpo que me conecta a esse mundo físico. Eu tenho uma alma que me conecta ao conhecimento, mas eu tenho um espírito que me conecta às mansões da eternidade e ao eterno. E a minha pergunta é, o que é que você está vivendo hoje? Você é um homem espiritual, tendo uma experiência natural, ou você é um homem natural, tendo experiências e encontros naturais de vez em quando? O Espírito Santo quer que você entenda hoje que você é alguém que está aqui nessa terra para trazer o céu para a terra, e não alguém que vem na igreja para ter encontros com Jesus. Você não veio encontrar com Jesus. Você veio para que nós juntos servamos ao Cristo Jesus. Onde estiverem 2 ou 3, Ele está onde? No meio deles. Então, a pergunta é, Ele nos ressuscitou. Fala comigo, Ele não ressuscitará. É pretérito perfeito. Fala comigo assim, concreto, selado, marcado, concretado, feito, palavra dada, fala, tetelestai, está consumado. É decreto sobre a minha e a sua vida. Para de ser boca aberta e viver como um morto, se Cristo já te deu uma palavra de vida eterna. Começa a viver então a sua nova vida, porque você está vivendo tudo que é o velho. Eu nasci assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu não posso, eu não aguento, eu não aprendo, eu não sei, eu não conquisto. Cara, o cara que está vivendo na tua vida, ele chegou aqui nessa terra, ele teve oposição do início ao fim da vida dele. Ele tinha uma palavra de vida eterna, ele tinha uma palavra de mudança, ele tinha um chamado à maturidade. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que ele era alguém, adolescente. Jesus era alguém que quando as pessoas passavam por ele faziam como? Faziam como? Viravam o rosto. Possivelmente não era belo de formosura e não tinha nada a ver com aquele Cristo louro. Talvez seja alguém onde eu e você não teríamos a alegria de andar com ele, porque nesse mundo ele não era rico, ele não tinha poderes, ele não tinha status, porque toda a vida nós resolvemos as coisas pelo poder que vem do alto e não pelo poder que vem de baixo. E a minha pergunta é, quem é você? Você não tem exército, você não tem dinheiro, você não tem rei, você não tem reino, mas a Bíblia Sagrada diz que você tem a pessoa do homem mais importante vivendo dentro da sua vida. Ele quer usar a sua mão, levanta a sua mão, ele quer usar a sua mão. Ah, ele está aqui agora. Ele quer agora usar o seu coração, ele quer amar através do seu coração, ele quer usar as suas pernas, ele quer usar os seus olhos para enxergar pessoas perdidas e olhar para cada uma delas e falar, eu vou pagar o preço por você, eu vou te amar quando ninguém te ama, eu vou te tocar quando ninguém te toca, eu vou te abraçar quando ninguém te abraça, eu vou andar ao seu lado quando todos te abandonam. A Bíblia Sagrada diz que Ele está contigo todos os dias. Ide por todo o mundo e prega a toda criatura. Fala comigo, o decreto é esse.
Dá a mão aí agora e diz para ele: pode ir. Eis que eu estou aonde? Eis que eu estou aonde? Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Eis que eu estou contigo. Você vai sair de casa amanhã. Você vai andar com a pessoa de Jesus. Você vai caminhar com Jesus. Você vai enfrentar aquele médico amanhã, porque Jesus está do seu lado. Você vai enfrentar aquela prova amanhã, porque Jesus está contigo. Você vai enfrentar aquela necessidade que você tem de tirar aquela carteira de motorista, porque Jesus está contigo. Você vai andar com aquele professor que fala que você não pode. Sabe por quê? Porque Cristo vai estar contigo. Porque você pode, porque Jesus tudo pode. Você vai dar uma palavra profética onde tudo está acabado, onde tudo está arrasado. Não é porque você pode. Bota a mão em alguém e fala: não são os seus braços, não são os seus olhos, não é a sua palavra, não é a sua boca, não é você que pode. Fala com ele agora. João capítulo 15, versículo de número 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. E ele pode fazer através de você. Ele fará através da sua vida. Ele fará através dos seus sonhos. Ele fará através do seu casamento. Ele fará através da sua unção. Ele fará através da sua coragem. Ele quer descobrir quais são as pessoas que estão aqui, que querem ser vaso de honra, vaso de merda, vaso sanitário, vaso de podridão. São aqueles que vivem na carne. Eu quero saber quantas pessoas nessa igreja querem ser vaso de honra. Levanta e dá um glória para o céu, porque Ele quer te encher. Porque Ele quer te encher. Bate mais alto, fala: sou eu, estou aqui, Jesus. Me encha, Jesus. Me transborde. Fala comigo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, para todo lado. Ele quer inundar tua casa, tua família, tua cidade. Ele quer inundar o teu coração. E isso não começa dentro de uma igreja. Isso começa quando Jesus está ao teu lado. Jesus abraça esse cara aí agora. Quando Jesus ele entra, fala comigo assim: quando Jesus estendeu a sua mão, a sua mão. Imagina Jesus agora te pegando pela mão. Agora é hoje. Eu era perdido, sem Deus e sem Jesus, mas estendeu a sua mão para mim. Ah, Jesus, revela-nos hoje a tua glória. Revela-nos hoje o poder contra a morte, o poder da ressurreição. Tem tanta gente aqui vivendo como mendigo e é filho do rei. Tem tanta gente vivendo aqui que está curado, vivendo ainda o decreto do médico, o decreto do ontem. Há tanta gente aqui que está vivendo pelo passado, tendo Cristo já feito um decreto de liberdade e libertação. Tem tanta gente que precisa conhecer a verdade e por ela ser liberto nessa noite. Pai bendito, levanta-nos para sermos corpo teu. Fala comigo, vem cabeça. Bota a tua mão na tua cabeça hoje. Fala comigo assim: eu quero receber e recebo nessa noite a mente de Cristo. Eu quero receber o abraço de Cristo. Eu quero receber a unção de Cristo. Eu quero hoje no altar do Senhor colocar aquilo que eu não sou e colocar hoje abaixo dos meus pés agora tudo aquilo que Jesus quer que eu jogue para fora. E ele diz assim: portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, fala comigo assim: eu que ressuscitei com Cristo, eu viverei com a autoridade do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Presta atenção, verso 2: eu manterei meu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, verso 2. Verso de número 3, para a oração, um minuto agora, coloca para mim o verso 3, Colossenses 3:3, diz o seguinte:
Eu queria que você agora profetizasse juntamente comigo. Fala comigo assim, porque eu, olha para trás, Mael, porque eu morri e a minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fala comigo, na noite de hoje, eu quero me alegrar pela minha morte. Certa vez John Hus tinha que revoltado, colocado na beira da fogueira, e falaram para ele, você vai parar de pregar o que você tem pregado. Escreva uma carta dizendo para o povo, pastor, que você renuncia tudo que você pregou. E John Hus falou assim, aqui nessa fogueira, vocês matarão um homem. A verdade que eu preguei é eterna. A verdade que eu recebi é eterna. Vocês podem matar um homem, mas jamais matarão a verdade que eu criei, que eu prego e que eu vivo. Fala comigo, Senhor Jesus, eu quero viver por essa verdade. Eu não vivo mais. Eu quero viver uma nova vida. E a minha vida está hoje nas tuas mãos. E eu quero viver juntamente com o Senhor Jesus. Eu queria que agora vocês dois descessem e imaginassem Jesus andando no meio do povo. Eu queria dizer para você que Jesus quer desfilar por Linhares amanhã através de você. Jesus quer andar hoje para essa cidade ao seu lado. Jesus hoje quer andar e caminhar por todos os lados de mão dada com você. A Bíblia Sagrada diz exatamente assim, versículo de número 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, e vocês também serão manifestos com Ele em glória. Fala comigo, Senhor, quando eu ando com Jesus, quando eu morri com Jesus, quando eu vivo com Jesus, há uma glória me esperando. Fala comigo assim, há uma glória te esperando. Bota a mão em alguém e fala assim, há uma glória te esperando. Há uma glória te esperando. Há uma glória te esperando. Quem anda com Jesus sabe que tem um trono esperando. Quem anda com Jesus sabe que tem bênçãos esperando. Quem anda com Jesus sabe que tem milagres esperando. Quem anda com Jesus sabe que tem um mover através da vida dele para se manifestar nessa terra. Versículo 5 diz assim, bota para mim o 5 aí também que é importante. Fala comigo assim, assim façam morrer tudo que pertence à vossa natureza terrena. Fala comigo a prostituição, fala comigo, eu renuncio hoje à prostituição, aos pecados de natureza sexual, pelo poder que é no sangue de Jesus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu hoje, em nome de Jesus, entrego a minha vida para viver uma vida de novidade de vida. Tudo que é impuro, tudo que tira a beleza, tudo que tira o brilho de Cristo na minha vida, eu renuncio e lanço fora pelo poder que é no sangue de Jesus. Toda lascívia, toda paixão lasciva, eu renuncio da minha vida. O que é lascívia, pastor? O que é lascívia? É aquele ato de atentar contra a mulher de Deus. A lascívia é o pecado de atentar contra o outro através do seu corpo. Fala em nome de Jesus. Meu corpo pertence ao Senhor Jesus. Todo desejo maligno, tudo aquilo que vem do capeta, seus pensamentos, suas intenções, seus desejos, jogue fora hoje em nome de Jesus. Toda avareza, todo espírito de miséria, fala comigo, o Senhor é que me sustenta. Eu sou do meu amado é meu, é a sua bandeira sobre mim, é o amor. Fala comigo assim, quem abre mão, vai ter as mãos do céu abertas sobre ele. Aquilo que você semeia é o que você colhe. Tem muita gente que é avarenta e que não sabe que Deus quer transbordar sobre a sua vida. Mas sabe o que você fez? Você fechou o canal do milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o que é idolatria? A gente fala que é coisa de católico, né? Fala comigo, idolatria é tudo aquilo que está roubando o lugar de Deus na sua vida. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ter brilho, você nasceu para ter luz. É aquilo que está ofuscando o milagre de Deus na sua vida, que está tomando o primeiro lugar na sua vida.
Vou fazer um desafio hoje de novo. Para todo mundo que não é ovelha minha, ou que não lembra de cor, eu vou dar uma palavra agora. Qualquer adolescente, qualquer um de vocês que estiver aí, eu vou dar R$100 hoje. Vou dar 2 lanches lá no Cabeça Lanche. Vou dar 2 lanches no Cabeça Lanche. Para quem me dizer agora, vem aqui na frente, pegar o meu microfone e falar Mateus 6,34. Vem agora que eu vou dar. Eu dou 2 lanches no Cabeça Lanche hoje. Mateus capítulo 6, versículo 34. Vou aumentar, eu dou R$200. Versículo de número 34 de Mateus capítulo 6. Mateus 6, 34. Alguém fala Mateus 6, 33 para mim. Vamos falar comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que eu já havia falado em Mateus 6 vos serão o quê? Tá, agora, fala comigo assim. Quem não aprendeu o que é primeiro, vai viver então o versículo 34. Bota Mateus 6, 34 para mim aí. Por que o mundo anda ansioso? Por que o mundo anda perdido? Por que os adolescentes não sabem o que vão fazer? Por que as pessoas estão perdidas hoje na vida? Fala comigo assim. Portanto, não andeis inquietos. Em outras traduções, ansiosos. Qual é o grande problema da ansiedade? É não saber descansar em quem cuida de você. Você está nervoso, sabe por quê? Porque você não morreu ainda. Essa ansiedade, esse nervosinho, esse tique-tique teu, esse rompante teu, essa nhacatura, essa pressa que você tem, esse tique-tique nervoso que você tem, fala comigo assim, é falta de saber. Fala comigo quem está no trono. Quando você está nervoso, o trono está tranquilo. Quando você está mal, o trono está tranquilo. Quando o seu relacionamento no casamento está mal, está tudo tranquilo no céu. Fala comigo assim, portanto, eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e tudo será feito na minha vida. Sabe, fala comigo assim, porque ele tem cuidado de mim, porque ele tem controle sobre a minha vida. Portanto, eu não vou me inquietar no dia de amanhã. Fala comigo, amanhã pertence ao Senhor, porque amanhã trará os seus cuidados. Fala comigo, meu cuidado vem do Senhor, basta cada dia o seu mal. E eu queria dizer uma coisa para você agora. Pega tudo que você tem agora. Meu tempo acabou. E eu quero fechar o sermão hoje. Se você falecesse hoje, para onde você iria? 2 pessoas que deveriam estar no encontro de casais não foram. Uma delas eu perguntei para elas assim, por que você não tem tempo? Ele falou assim, eu tenho muito trabalho, pastor. E eu olhei para o olho dele ali e falei, tire tempo para sua esposa. Tire tempo para sua família. Fala comigo, quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. E ele não foi. Mas eu não vou dizer para onde ele está agora, porque senão vocês vão saber de quem eu estou falando. Fala, quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Quando você cai no hospital, você tem tempo. Quando você se machuca, você tem tempo. Quando o motor do carro bate, você tem tempo. Quando as coisas dão errado, você sabe que tem tempo. Quando o caminhão capota, você tem tempo. Quando o pneu fura, tem tempo. Quando você é assaltado, tem tempo. Fala comigo assim, tudo isso só não aconteceu antes na sua vida, porque Deus continuou tomando conta da sua casa e da sua vida. Fala comigo, Ele tem cuidado. Levanta agora, fica todo mundo de pé, que eu quero terminar o culto, eu quero orar agora. A gente teve um fim de semana extremamente abençoado, de gente que pegou o fim de semana e entregou para que Cristo pudesse tomar conta dele. Jesus está dizendo hoje, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus me faz lembrar agora de uma mulher muito sábia, chamada Ana Prudente, que é a minha avó. Eu tenho quase 100 primos, tios, que são pastores. A minha avó era analfabeta, e a minha avó tinha costume de dizer assim, Deus proverá. A gente diz hoje, Jeová Jireh,
Fala comigo, basta a cada dia o seu mal. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele, o mais ele fará. A minha pergunta, na hora de concluir hoje, como é que está a sua vida? Você está tranquilo? Se o Senhor voltar hoje ou amanhã, para mim ou para alguns de vocês, está tudo tranquilo na sua vida? A coisa mais importante é se você já matou a sua morte. Se você não matou a sua morte, fala comigo assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 57. Fala comigo assim, 54 a 57. Fala comigo assim, em nome de Jesus. Tragada foi a morte, e outorgada foi a vitória, por intermédio de Jesus. Fala comigo assim, o último inimigo a morrer é a morte. E eu queria nessa noite falar para você, mate o seu último inimigo, mora na tua vida, é a morte. O medo da morte, o medo do amanhã. John Hughes morreu rindo. Quando eu cheguei, eu conto isso com muita alegria, eu cheguei no saco, no necrotério, para achar o meu pai, o Negão Zé Júnior, no dia 1º de janeiro de 2024. E eu cheguei lá ainda com meu coração muito tranquilo. E quando eu abri o saco, eu comecei a dar glória a Deus. Se meu genro da Argentina está vendo agora, ele sabe. E ele ficou me olhando. E eu abri o saco do meu pai, sacão preto. E eu comecei a rir. Eu comecei a rir e falar, pô, negão, você me faz acordar uma madrugada dessa. Meu pai estava rindo. As enfermeiras falaram que quando ele estava morrendo nos últimos momentos, ele começou a ver anjos. O cristão não é abalado por aquilo que o homem natural é abalado. Existe algo. Nós vamos continuar amando as coisas que Cristo amava. Nós vamos continuar crendo apesar das dificuldades. Eu sei que há pessoas aqui que estão com vontade de desistir, que estão com vontade de parar. Fala comigo, Senhor. Senhor da esperança, Senhor da glória, Senhor da vitória. Tragada foi a morte, outorgada foi a vitória, por intermédio de Jesus Cristo. Vão falar comigo assim, eu sou firme, e eu sou constante, sempre abundante, na obra do meu Senhor, sabendo que o meu trabalho não é em vão no Senhor. Esse é meu Deus, eu sei que meu Redentor vive, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem é que tem segurado as minhas mãos. Eu sei quem tem colocado a minha mão no alto. Eu sei que quando a minha mão se abaixa, tem alguém que me segura pelas mãos. Neguinho, vem cá, neguinho, crioulo preto, vem cá. Vem cá, pessoal do louvor, vamos cantar Segura na Mão de Deus hoje. Hoje eu estou com vontade de cantar um hino daquele pentecostal de antigamente. Eu estou querendo virar pentecostal hoje, hein? Vamos ver, hein? Fala comigo, é Ele, hein? É Ele, é o Deus da ressurreição, hein? Ele. Fala comigo assim, é Ele. Ele quer segurar na tua mão, perdido. Ele quer estender a tua mão, pecador. Ele quer matar a tua morte hoje, Ele quer te dar um abraço. Você que está falho e está fraco, você que está fraco com a esposa dentro de casa, levanta a tua mão que Ele quer levantar você hoje, vai mudar. Você vai ficar novinho, né? Vai ter uns 5 filhos ainda. Eita glória! É o Deus da ressurreição que está aqui hoje. Amém, Reginaldo? Glória a Deus. Deus quer mudar a sua história. Você que está doente, Ele quer te curar. Você que está fraco, Ele quer pegar na tua mão e quer te levantar. Nós queremos no Deus da aliança. Você entra com tua fraqueza, Ele quer entrar com a tua força. Você entra com o teu medo, Ele te dá coragem. Você entra com a tua sede, Ele quer ser a água da vida. Você entra, você que está perdido, Ele quer ser o caminho. Você entra cheio de mentira, Ele quer ser a sua verdade. Você está sem rumo, você está sem direção. Busca aquilo que é primeiro, porque você vai ver que tudo é outra coisa. Ele vai fazer acontecer na tua vida. É Ele. Não é você, não sou eu, não somos nós, não é uma igreja, não é uma porta, não é uma bandeira, não é um pastor, não é um pregador. Fala comigo, continua sendo Ele. Continua sendo Ele. Continua sendo Ele. A história dos heróis da fé foram de homens que acreditaram. Tinha um mar vermelho à frente, mas acreditaram. Não caía pão, mas Deus mandou o maná no deserto. Eu não sei o que você passa agora, mas é uma palavra fresquinha do
dos céus, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que tem feito a história da nossa vida, a história da nossa igreja. É isso que tem feito a nossa história. Nós cremos, apesar das dificuldades que nós temos. Se vocês não souberem, a gente vai cantar agora. Quero que eles estão com medo, eles não ensaiaram não, gente. Eu mandei ensaiar, tem 6 meses essa canção para hoje, hein? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou. Dá um glória agora. Minhas trevas. Dá um aleluia para ele. Em luz. Dá um amém para ele. Quando ele estendeu as suas mãos. Levanta a tua mão que ele quer tocar na tua mão hoje. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão hoje. Quando ele estendeu a sua mão. A sua mão. Amém, Senhor. Levanta agora, Jesus. Olha as mãos que estão levantadas agora. Jesus está passeando no meio da igreja agora e vendo mãos estendidas. Tem anjos de graça, de cura e de cuidado visitando a tua casa agora, visitando a tua vida. Ele está olhando agora, visitando você. Ele está querendo estender a sua mão. Nós cremos que o Senhor Jesus está no meio de nós. Nós cremos que Ele quer segurar na minha mão e na sua mão. Ele quer tocar na sua mão. Ele quer tocar agora na sua mão e te segurar. Pedro foi ousado e tentou andar ao lado de Jesus. E ele caiu e afundou nas águas. E se levantou a sua mão. E Jesus pegou pela mão e levantou para andar sobre as águas. Estou liberto. E é por Ele. Do perigo em nome de Jesus. E do mal. Deixe estendeu a sua mão para mim. Quero dar uma paradinha só um minutinho. Alguém que veio nesse culto hoje, que precisava ouvir essa palavra, que pensou que estava morto por causa do decreto de um médico. Você estava morto por causa de uma palavra que a sua esposa deu, que o esposo deu, que o filho deu, que o patrão deu, ou que alguém levantou e falou sobre a sua vida. A palavra diz que você é potente, você é capaz, você é filho, você é chamado, você é consagrado, você é um escolhido. E se essa palavra é para você, eu queria que você estendesse a sua mão agora para o alto, viesse aqui no altar e dissesse: eu estou aqui para dizer, Jesus segura na minha mão. Eu não sei qual é o seu problema. Levanta a tua mão e fala comigo assim: Senhor. Levanta e fala bem alto: Senhor, essa palavra é para a minha vida. Eu aceito Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Bota meu nome lá no livro da vida, Jesus. Assina com teu sangue. Assina agora, Jesus, com a tinta do carmesim. Bota agora o meu nome naquele lugar. Há uma palavra do Senhor agora sobre a sua vida. Há anjos agora pegando os livros, escrevendo e colocando o nome. Ele está colocando o teu nome naquele grande dia. Quando aquele livro se abrir, o Senhor Jesus vai falar: esse aí eu segurei pela mão. Esse aí naquele culto abençoado, eu segurei pela sua mão. Eu segurei na tua mão. Dá um glória. Dá um glória. Começa a olhar o teu nome lá. Começa a olhar o teu nome lá. Começa a olhar o teu nome lá. Começa a ver o teu nome. Começa a imaginar aquele dia. O dia da glória. Onde muita gente vai estar perdido, vai estar sofrendo, vai estar com medo. Mas você vai entrar com ousadia pelo Santo dos Santos, sabendo que alguém já entrou na tua frente. Naquele grande dia. Vem cá, nego. Vem cá, nego preto. Vem cá. Corre aqui. Naquele dia, quando estiver com todo mundo diante do Cordeiro. E aí você vai pegar as mãos do Senhor Jesus. E você vai andar de mão dada com Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para ti. E naquele dia você vai estar entrando com glória e com graça. Porque você vai entrar de mão dada com Jesus. E naquele dia vai se lembrar do dia de hoje. Onde a mão de Jesus se estendeu para a tua vida. E naquele dia vai se lembrar que você correu para dar um abraço de Jesus. Quando Ele estendeu. É para você essa palavra. Vem correndo à frente.
E diga para mim essa palavra, Senhor. Essa palavra é para mim, Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, foi para mim. E eu quero hoje agarrar as mãos de Jesus. E eu quero dizer que há um decreto sobre a minha casa. Há um decreto sobre a minha família. Há um decreto sobre os meus filhos. A mão de Jesus está na minha casa. A mão de Jesus está sobre os meus filhos. A mão de Jesus está sobre a minha vida. A mão de Jesus está sobre o meu ser. A mão de Jesus está sobre os meus sonhos. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quantos aqui querem ter a alegria de poder dizer: eu segurei nas mãos de Cristo nessa noite. Eu segurei nas mãos de Cristo nessa noite. O Senhor Jesus mudou a minha história, Ele mudou a minha família. O sangue de Jesus diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. A Bíblia diz que eu mesmo sou o que apago os teus pecados por amor de mim, e deles eu não me lembro mal. Mas, se essa palavra é para a sua vida, eu queria terminar o culto de hoje agradecendo a Deus, porque Ele estendeu a sua mão para mim. Se não fosse a mão de Jesus na minha vida, eu também não estaria aqui. Se não fosse a mão de Jesus nesse ministério, nós também não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque Ele estendeu a mão dEle para cada um de nós. Nós vamos terminar orando, cantando e adorando. Sabe por quê? Porque foi Ele que estendeu a mão para nós. Fala comigo assim, uma mão amiga. Dá a mão para alguém, fala comigo assim: Jesus hoje quer estender a mão para você. Olha para trás, olha para trás. Jesus quer usar a minha mão para abraçar a sua mão. Jesus quer usar a minha mão para tocar em você. Ora para terminar o culto de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, trazendo exatamente para esse tempo, para os nossos entendimentos e para os nossos corações, a referência e exatamente a graça e a herança do segundo Adão, Cristo Jesus, aquele que veio para nos dar a graça e o poder do Santo Espírito em nós, já não mais a herança da carne, já não mais natureza pecaminosa, já não mais espírito de morte, mas sim espírito de vida, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor em nós hoje, reconhecendo a tua palavra como um refúgio eterno para nós, Senhor. Entendemos que sim, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos tomou pela mão, o Senhor nos colocou assentado à destra de Deus Pai, para sermos co-herdeiros do Senhor em todas as bênçãos e plenitude que há no céu. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, que a tua bondosa mão, que a tua benignidade, que a tua paz, que o teu poder, que o teu Espírito, o teu poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, nos encontre hoje, Jesus, e nos fortaleça ainda mais, que sejamos sim, pelo teu poder, esperança da glória, Jesus, que o Senhor em nós seja a esperança da glória. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que eles vão em paz, que eles sejam cheios do teu poder e do teu Espírito ainda mais, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor já nos ressuscitou. Aleluia, glória e amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.